Chega hoje em Brasília o Festival de Filmes Lobo Fest, que está em sua 10ª edição. E a Ana Karina de Carvalho conversou com um dos diretores do evento nesta tarde. Vamos conferir. É o Lobo Fest, o Festival Internacional de Filmes, que traz mais uma vez para Brasília um cardápio de filmes do mundo inteiro, de diversos formatos, mercado de cinema, e começa essa noite e vai até o dia 4 de dezembro aqui na capital. Mas para contar um pouquinho mais sobre esse evento, eu estou com um dos curadores, Ulisses de Freitas. Olá, Ulisses. Olá, Ana Karina, prazer estar aqui com você novamente. Ulisses, a gente quer saber um pouco sobre os filmes do festival, o formato e uma curiosidade, né? O nome, Lobo Fest. É uma homenagem que a gente fez ao Lobo-Guará nessa mudança que a gente fez, porque esse festival, ele era o Festival de Filmes Internacional de Filmes Curtíssimos, que foi o primeiro festival de formato de curta-metragem aqui de Brasília. E esse formato curtíssimo, que são filmes até 4 minutos, ele permanece no festival, que é uma tradição já, mas a gente ampliou ele também para curta-metragem. A gente trouxe uma amostra absolutamente arrojada para Brasília, com o melhor da produção de curta-metragens no mundo. Mas são só curtas ou tem outros filmes também? Eu estava vendo que tem o Híbridos hoje na abertura. Não é exatamente o Híbridos. O diretor de Híbridos, ele vai fazer uma performance que ele trabalha um pouco com cinema e com performance, é tipo um cinema ao vivo, ele vai fazer lá no Cine Brasília para abrir essa mostra. Agora, eu estava lendo aqui no programa, né, que você tem também uma homenagem muito especial esse ano. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? A gente trabalha com cinema do presente, mas o presente às vezes também está no passado, né? Então, a ideia foi homenagear a diretora ucraniana Kira Muratova. Ela é uma diretora ainda pouco conhecida no Brasil, mas ela é uma diretora que foi super premiada. Ela morreu esse ano, aos 80 e poucos anos, fazendo cinema. Era uma mulher de muito vigor e os filmes dela são extremamente bem-humorados, nonsense, muito malucos, assim. É uma coisa que ninguém pode perder. A gente vai estar fazendo essa homenagem a ela sábado e domingo com os curtas-metragens que ela realizou nos anos virada dos anos 90 para os anos 2000. É muito interessante, né? Como o cinema fala todas as línguas. Você tem um pouquinho da Ucrânia aqui. E lembrando, né, que filmes de curta duração, eles não têm muitas janelas, né, Ulisses? Dependem basicamente dos festivais, é isso? O Lobo Fest é uma janela assim imensa, aberta para o curta-metragem. E o que é interessante é que a gente está trabalhando o curta-metragem não com essa visão de que é um laboratório para o longa-metragem. Não, o curta-metragem ele tem que ser visto pelo público, inclusive porque a gente está trazendo filmes do Nepal, a gente está trazendo filme da Palestina, a gente está trazendo filme do Sri Lanka, que é uma joia rara esse filme, e são narrativas também absolutamente bonitas, e em sintonia com o que está acontecendo hoje no mundo, com os temas recorrentes nos longas-metragens também. Então é como diferenciar o conto do romance. Não tem assim, não é melhor nem é inferior, é também um filme. Por isso que a gente faz esse Festival Internacional de Filmes, porque filmes são filmes e filmes são feitos para serem vistos no cinema, porque é no cinema que a gente consegue se concentrar melhor. Está acontecendo no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, mais uma edição do projeto Playlist, que é um talk show mensal com entrevistas com grandes escritores brasileiros. O encontro de hoje é com o poeta, filósofo, compositor e o membro mais pop da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Cícero. A Gabriela Santino está lá agora, tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Gabi! Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo. É isso que vocês falaram mesmo. A gente está aqui na edição de novembro da Playlist, que é esse evento como um talk show que tem a ideia de responder como se forma um escritor. Para isso, eles trazem mensalmente, desde maio deste ano, aqui para o Sesc Pompeia, diversos grandes nomes da literatura para ter essa interação com os interessados, com as pessoas que querem ser escritores e com o público em geral também. Hoje o convidado é o poeta e filósofo Antônio Cícero, como o Gustavo disse, é o mais recente imortal
da Academia Brasileira de Letras e mais cedo ele conversou com a gente, ele falou da importância do papel da família dele, inclusive da irmã mais nova, a cantora Marina Lima, nesse processo dele se tornar primeiro um leitor muito ávido e depois um escritor. Ele também falou, ressaltou a importância de eventos como esse daqui, como a Playlist, para aproximar os escritores do público em geral. Vamos assistir um pouquinho dessa entrevista. Há vários eventos que acontecem, como feiras literárias, a FLI, por exemplo, em Paraty, várias outras que têm acontecido em que há uma afluência de público grande relativamente e para ouvir os escritores que eles conhecem de nome ou que já leram falar. E eu acho muito interessante porque, de fato, torna mais próximo, não é? Quer dizer, fica mais fácil para as pessoas, de certa maneira, se sentirem próximas, entendeu? Se sentirem parte desse mundo literário. Quando o senhor começou ali a escrever, quem que serviu como inspiração para essa trajetória começar? Eu sempre fui um menino um pouco esquisito, para dizer a verdade. Não era muito normal, não gostava muito de futebol, não gostava, não, eu ficava, o que eu queria, quando aprendi a ler, logo que eu aprendi a ler, meu pai me deu a coleção da obra infantil de Monteiro Lobato. E me deu uma coleção também de uma espécie de uma enciclopédia infantil chamada Tesouro da Juventude. Olha, eu gostava de ficar o dia inteiro lendo Monteiro Lobato ou Tesouro da Juventude. Mais que brincar. Muito mais. Eu morava, nós morávamos no Rio, né? A família lá no Rio, e em frente à praia, na Vieira Soto. Em frente à praia durante um período. Você sabe que eu não queria ir nunca à praia, eu queria ficar lendo. Aí meu pai achou que esquisito, acabaram me levando ao médico para ver o que havia. Aí o médico disse, não, ele tem que pegar sol. Então eu ia obrigado, o que é esquisito, mas que eu era um menino estranho. Mas o fato é que eu fiquei apaixonado por literatura desde essa época. A partir da leitura de Machado de Assis, eu comecei a ler os outros livros. O papai tinha uma biblioteca grande, aí eu comecei a ler as coisas dele. Machado de Assis, que eu quase falei primeiro, né? Machado de Assis, no brasileiro. Ele tinha Tolstói, tinha Dostoiévski, os russos, os franceses. Então aquilo eu fui ficando encantado. Eu queria ser romancista primeiro. Acabou não, acabei escrevendo mais poesia e filosofia do que romance. Eu nunca escrevi, na verdade. E falando especificamente sobre o seu trabalho, inclusive os seus poemas chegaram ao grande público muito através da sua irmã, da música. Quando o senhor percebeu que o que estava ali escrito poderia ser lido, na verdade poderia ser ainda melhor cantado e ouvido? Eu sempre escrevi poemas, quer dizer, desde uma época, quando eu li uma aula, olha que maluquice, uma aula de matemática, eu comecei a folhear uma antologia escolar, uma que pertencia à aula de português, de gramática, uma antologia escolar, e caí num poema do Gonçalves Dias e Juca Pirama. E eu fiquei lendo e fui ficando fascinado, sobretudo com a maldição, o velho amaldiçoando o próprio filho, porque achou que o filho tinha sido covarde, entendeu? Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu... Aí começa a fazer uma maldição terrível do filho. Eu fiquei aquilo, eu adorei, eu entendi pela primeira vez a poesia, o ritmo ligado ao sentido. E eu fiquei totalmente fascinado com a coisa do ritmo. Tu choraste em presença da... Eu me lembro que eu cheguei em casa, meu avô gostava de poesia, ele escrevia uns poemas e tal, mas ele não estava em casa, não, estava minha avó. Aí eu disse, vovó, olha o que eu descobri. Aí eu disse assim, olha aqui, tu choraste em presença, eu falava assim, tu choraste, porque eu queria, era o ritmo que tinha me impressionado. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos chorar. Aí ela disse assim, você estragou o poema, não é assim que se lê. Aí veio me ensinar como é que se devia ler um poema. Mas o fato é que eu comecei a escrever poema desde essa época, que ainda foi no primário, entendeu? Aí eu comecei a escrevia, mas claro, não publicava, imagina, um garoto. A poesia que eu escrevia era bem
tradicional. Eu escrevia em versos, rimados, etc. Mas eu conheci a poesia de vanguarda, versos livres e não mais do que isso, até a poesia concreta, por exemplo, que eu comecei a admirava, conheci pessoalmente na casa de um amigo meu, conheci Haroldo de Campos, fiquei impressionado. Comecei a ler o que eles escreviam, aí comecei a achar que o que eu escrevia estava superado, que não tinha. Por isso eu demorei muito a publicar. Não publiquei. Aí não tinha publicado nada, mas continuava escrevendo. Eu gostava de escrever em verso mesmo. Quando Marina, uma vez eu estava na faculdade, e Marina pegou um poema meu em cima de um lugar, não sei, ela disse que eu tinha caído no chão, não sei. Ela pegou um poema meu e musicou. Fiquei ouvindo aquilo e achei maravilhoso, acabei adorando. E aí ela saiu publicado primeiro, antes de saírem meus poemas publicados em livro, em revista e tudo, saíram em música.